Muito bem, meus prezados irmãos e amigos internautas, que Deus, a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Depois de algum tempo, nós resolvemos fazer essa transmissão para deixar alguma coisa para você nesta noite, né? Desse dia, você que está em casa, que hoje não, né, ficou por casa com a família. Deixar uma palavra para o teu coração. Tal como você está nesse momento, eu não sei como é que você se encontra nesse exato momento, mas eu sei que coisas grandes Deus tem para a sua vida, bem como para a sua família. Eu quero aqui externar minha gratidão a Deus por tudo que Ele nos tem feito. E essa transmissão para dizer a você que tudo na vida está no controle do nosso Deus. Nada fugiu, nada está fora do seu controle. É. Você pode até pensar assim, mas puxa vida, até agora lutei, remei nesse mar e até agora não consegui nada. Até agora tudo travado na minha vida, mas eu quero dizer para você que creia. Porque lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, o texto vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível. Ali vai falar de uma história, né, da Virgem, né, Maria, que o Espírito Santo lhe conceberia e do ventre dela nasceria o Salvador. Então, era promessa para o povo judeu e também para nós, povos do mundo inteiro. Promessa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo fato de eu e você estar aqui hoje, é a graça dele que nos mantém em pé. E para tanto, quero aqui já vou citar o texto que eu quero compartilhar com vocês. Aqui eu me chamo Anderson Cândido e eu quero sim, né, externar minha alegria, porque eu sei que muitas das vezes a gente se ocupa com alguma coisa, ocupa com outras coisas e às vezes acaba deixar alguma coisa a desejar. Amém? E com tudo isso a gente, né, fica um pouco meio relapso, né? E muitas vezes. Mas eu resolvi, então, fazer essa transmissão. Um pleno domingo, hoje é 28, né? 28/9/2025. Estamos terminando o mês, daqui 2 dias já encerra setembro, né? Esse mês não volta mais esse ano. Esse mês não volta mais. Só o próximo ano. E a você que está me ouvindo nessa noite, eu quero dizer a você que não perca a fé. Não perca as esperanças, tá? Porque eu vou falar para a exemplo de mim mesmo, tá? Eu tinha um exemplo por mim, eu tiro o exemplo que eu também tive meus altos e baixos, mas eu confiei na promessa de Deus e sei que Deus está no controle e Ele nos ajudou, como diz, né, o profeta lá, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o fato de você estar aqui, de você respirar esse ar que Deus nos deu, glorifica a Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é bom, e aí ele é pai, não é padrasto, Deus é pai. Então, Ele vai dar as bênçãos, as melhores porções para os seus filhos, né? Desde que se estabeleça um compromisso. Porque muitos só querem a bênção de Deus, mas não querem assumir um compromisso, uma aliança com Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus que está aqui, ó, que está
no livro de Deuteronômios. Deuteronômios, capítulo de número 28. Nota bem esse versículo. Pega esse versículo. Capítulo 28 do livro de Deuteronômios, no Antigo Testamento, né? Essa era a determinação que Deus havia dado a Moisés. Eu vou ler o versículo 1 do capítulo 28, para que você possa ter uma compreensão. Ele diz assim, ó: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus, te exaltará sobre as nações, todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e lhe alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, eu quero, antes aproveitar aqui, embaixo aqui no Facebook, eu passei para os irmãos aqui que nós temos um canal no YouTube. Vocês que quiserem desejar assim, para estar se inscrevendo, meus amados, dando um apoio para nós lá, ficarei muito grato. Lá será postado mensagens de pregação, algum trabalho assim que Deus nos proporcionar. Ali vai ser postado alguns vídeos, né, que nós vamos fazer no decorrer do tempo, né? Abri agora há poucos dias. Mas eu quero deixar essa palavra para você nesta noite, que Deus, Ele tem seus meios de falar com o povo. Aqui essa palavra, ela está basicamente sendo falada, dita para os filhos de Israel. Quando Deus, por meio das mãos do profeta Moisés, né, que naquele tempo tirou o povo de Israel das mãos dos egípcios. Essa era uma promessa que Deus o estabeleceu para que a mesma fosse cumprida nos dias em que Israel estava sob o comando, estava sendo liderado por Moisés. E ela tem tudo a ver com o nosso modo de viver. Veja que a palavra de Deus, ela fala que e serás. Ele está dizendo assim, ó, e será. A palavra será, ele está chamando a atenção. E será que se hoje, ó, se ouvires. Há 3 coisas que acontecem com o povo de Israel durante o percurso, na saída do Egito até a terra de Canaã, no período em que foram liderados por Moisés. Vocês viram que, biblicamente, dentro da história bíblica, Israel era para permanecer 40 dias, ou seja, poucos dias peregrinando pelo deserto. Mas faça um cálculo que de 40 dias, como que foi uma prorrogação tão grande de 40 dias para 40 anos? Peregrinar pelo deserto. Sabe por quê? Eu vou explicar 3 coisas que acontecem na vida de um homem, de um povo ou de uma nação. A primeira coisa que eu quero citar aqui, cego. Não ver, não enxergar mais o que Deus quer mostrar. As revelações. Cego para não receber a revelação de Deus. Segunda coisa, primeiro eu já citei, cego por não ter mais percepção das coisas. Vê. Mudo porque não quer mais falar com Deus nas orações. Mas ele quer prostrar-se perante aos problemas e resolver tudo do jeito dele.
Terceiro, surdez, que é uma das piores coisas na vida do homem. Seja bem-vindo, irmão Valdecir, ao seu Valério. Deus abençoe pela vossa presença. A surdez é são dos três elementos, que é um dos piores, que é o fato de você parar e não ouvir mais a voz de Deus. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, mais precisamente, nós vamos conhecer a história de um sacerdote que era velho, experiente, conhecia o sistema todinho, conhecia os ritos do templo, conhecia os 10 mandamentos na ponta da língua, conhecia os 613 preceitos da lei. Mas sabe o que acontece quando o homem sai da presença? A idade e a experiência não quer dizer nada a partir do momento que você passa a não ouvir mais a voz de Deus, você fica surdo, cego e mudo. Surdo não ouve mais, cego porque não enxerga mais o que está acontecendo diante dos seus olhos, e mudo porque você não tem autoridade para falar, para corrigir quem está no erro. Era assim que Israel que viveu no tempo de Moisés. Por essa razão, a geração que estava com Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Por causa da negligência, desobediência, pelo fato de não ouvir a palavra de Deus, não ouvir a lei, não colocar no coração, não ter percepção das coisas, não falar em oração com Deus Todo-Poderoso. Ou seja, tem muita gente hoje, queridos, que eu quero ressaltar aqui hoje, que vão à igreja em busca de amuleto da sorte. Eles querem bênção, querem a promessa, mas não querem assumir um compromisso com o dono da promessa. Veja que Deuteronômio ele está escrito assim: será? Ele está dizendo assim, ó, será que se ouvir de fato, mas não só apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que ouvi. Porque você vê, eu, todos nós temos uma história. Eu tenho uma história, você tem uma história, todos nós temos uma história. Mas aí que tá, o que vai fazer a diferença é não apenas você crer que Deus existe. Porque o povo de Israel sabia quem era Moisés, quem era que estava usando Moisés para liderar o povo, quem que com as mãos fortes tirou o povo das mãos de Faraó. Ou seja, eles conheciam tudo, eles sabiam tudo. Eles eram escravos. Eles eram escravos dentro de um cativeiro de faraônico. Mas veja que eles saindo para uma terra de liberdade, para expressar a liberdade em ação, em adoração, eles esqueceram de uma coisa: obedecer o primordial da palavra do Senhor. Aí eu pergunto para você nesta noite, diante dos fatos, você e eu, qualquer um de nós, poderíamos dizer, mas por que Deus não me dá? Por que Deus não abençoa? Eu vou explicar para você entender de uma forma simples e objetiva. Quando você endurece o teu coração, tem uma palavra que diz assim que quando o homem endurece o coração, ele passa da sensibilidade a ser insensível, ou seja, ele neutraliza tudo o que é do espiritual e ele começa a se ensorbebecer, ele começa então a ter algo no seu coração, ele quer apedreficar. Quando Deus fala com ele, ele não dá ouvido, ele não ouve a voz de Deus. E às vezes tem situações que você se depara
ou eu me deparo, porque não foi porque Deus nos colocou nessa situação, é porque nós mesmos não demos ouvido à voz de Deus e por vias de fato acarretamos consequência para nós mesmos. Ou seja, nós mesmos procuramos a situação. E Deus falou por intermédio de Moisés aqui, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor, ele está falando, tendo cuidado, guardar os seus mandamentos, ou seja, praticar os mandamentos. Jesus, uma certa feita, falou assim, para os senhores do templo, estava falando para os sacerdotes, ele estava falando a palavra para os fariseus, porque os fariseus, na época de Jesus, no templo do Sinédrio, eles gostavam muito de se aparecer. Os fariseus, eles gostavam muito de pompas, eles gostavam muito, para ser mais preciso, eles gostavam muito de fazer suas longas orações no templo. Mas, na verdade, as suas orações e o seu modelo que eles viviam, que deveria ser na prática, que eles deveriam ser o exemplo, na verdade, estavam fazendo aquilo como um costume, um costume que eu vou no templo, nos cultos semanalmente, vou me prostrar diante de Deus, Deus vai ouvir. E às vezes é o seguinte, Deus falou assim, vocês me adoram de lábios, mas na verdade o coração está longe, o coração está longe de mim. Ou seja, então, o que eles estavam fazendo lá? Ele estava simplesmente demonstrando uma prática religiosa sem sentido, uma situação, uma vida vazia, sem sentido. Ou seja, era uma coisa que não tinha sentido algum. Aí Jesus falou assim, que vocês me honram de lábio, mas de coração estão longe de mim. Ou seja, Deus não quer que você se apresente para Deus somente de aparência, mas Ele quer que você se intere de coração e alma e espírito. Ou seja, você se entrega a Ele de corpo e alma e espírito. Não é o fato de você às vezes não estar todo dia na igreja que você não vai ser ouvido. Às vezes tem muita gente que semanalmente, segunda, quarta e sexta, domingo, tá lá. Mas veja, que Deus não quer uma ação repetitiva. Deus quer a nossa comunhão com o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, a mensagem da noite é, em que você está apegado? Você está obedecendo a palavra de Deus ou dos homens? Qual é o sentido que você tem para você hoje estar... Eu estou dirigindo a palavra a você que está me ouvindo nessa noite, ou que vai ouvir após essa live gravada. Você não foi chamado apenas para ser apenas um religioso, mas foi chamado para estar na presença de Deus. Moisés, aquela geração, não entrou na terra prometida pelo fato de não ouvir, de não falar e de não enxergar. Falar, que eu digo, fazer da forma correta, falar com Deus e praticar aquilo que Deus queria. E ver o que estava certo, o que estava errado. Só havia murmuração, só havia reclamação, só havia pessoas murmurando contra a autoridade de Moisés, só havia pessoas reclamando de divisão de grupos. Lembra da passagem do que aconteceu com a família de Coré, Abirã e Datã, que se levantaram contra a autoridade delegada por Deus a Moisés? O que aconteceu? A terra devorou toda a família de Coré, Abirã e Datã, e muitos daqueles foram queimados. Sabe por quê? Devido à negligência, à desobediência. Ah, mas hoje Deus não faz. Claro que não faz, porque hoje, veja, estamos numa época que hoje não precisamos de um sacerdote para ir ao templo, queimar gordura de carneiro ou sacrificar bode ou novilho no altar. Sabe por quê? Porque o sacrifício perfeito já foi enviado há mais de 2000 anos
atrás. Ele foi enviado como cordeiro, unigênito do Pai, para morrer por mim e por você. Sabe por quê? Para dar resgate a mim e a você, dar chance e oportunidade para que nós pudéssemos chegar perante Deus. Olha aqui, meu amigo Alzires Bezerra, seja bem-vindo, meu nobre. Deus te abençoe, você, sua casa, sua família, nesta noite, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a todos que estão passando pela live. Então, meus irmãos, é assim. Jesus fez por nós o que nenhum de nós teríamos coragem de fazer, morrer por alguém ingrato. Jesus desceu à terra para morrer por nós, mesmo não sendo grato. Ou seja, Deus estabeleceu por via Moisés, a obediência seria abençoado. A não obediência não seríamos abençoados. Então, Deus está transmitindo, a palavra de Deus nesta noite é: o que você faz, que seja para a honra e para a glória de Deus, mas faça aquilo de acordo com a vontade de Deus. Porque se você for se basear nos fatos que acontecem dia a dia, você vê as coisas acontecendo na rede de televisão, na mídias e rede de internet, é uma notícia avassaladora, é uma notícia atrás da outra, só desastre, é só problemas e mais problemas, calamidades públicas, social e política. Já ninguém mais se entende mais. Existe a tal de inversão de valores, que hoje o ser humano perderam totalmente a essência, briga por questões políticas, por questões sociais. Mas o que nós queremos anunciar a você nesta noite, que Jesus ele não foi enviado para condenar nenhum homem à eternidade, à perdição eterna, mas ele foi enviado para resgatar nós do lamaçal, dos problemas que virão futuramente. Ou você acha que as coisas tendência a melhorar? Não, Senhor. A tendência é piorar. Jesus falou, capítulo 24, versículo 1, acautelai-vos que ninguém vos engane. Sabe o quê? Muitos chegarão dizendo, eu sou Cristo, mas não vai atrás, porque a palavra de Deus diz que as portas da graça estão praticamente se fechando. A oportunidade é hoje para você aceitar a Cristo, ouvir a voz de Deus. Quando a Bíblia fala assim, hoje se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ou seja, você tem uma alma, você tem um corpo, você tem uma visão. Hoje você vê, hoje você se movimenta, hoje você sai para trabalhar, mas saiba de uma coisa, que você não nasceu para perder, mas o melhor de tudo é que você tem, dentro de você tem uma alma. Aplique-se a isso nessa noite. Pare e pense, o que eu estou fazendo da minha vida? Qual é a razão de eu viver? Hoje, final de semana, domingo, hoje o povo está bebendo, fumando, indo em parques, shoppings. Aí tudo bem, tá? Quando vai à igreja, né? Só que assim, ele deixa... Você já foi... Eu vou te fazer uma pergunta aqui, não precisa me responder. Mas você já levantou a agradecer a Deus pelo dia que Deus te deu? Você já agradeceu pelo prato de comida que Deus preparou para você? Você agradeceu a Deus por você estar aqui hoje? Você está podendo me ouvir e me assistir aqui? Você já agradeceu a Deus? Qual é a tua motivação? O que te motivou você estar aqui hoje? A razão de muita gente hoje é ganhar, ter isso aqui, nome, status, glamour. Mas pouco se sabe que muitos hoje partiram para a eternidade, ou estão partindo para a eternidade. Ontem já foram muitos, hoje já foram tantos, amanhã irão outros tantos. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui.
A nossa vida está de passagem pela terra. Não somos moradores eterno. A nossa vida diariamente com Deus, aquele dia, vamos ter que prestar conta de tudo que fizemos por bem e por mal. Agora, me presta bem atenção. O Senhor criou a alma do homem, o ser humano, no Éden. E veio por uma cilada, por uma artimanha, por um vacilo, o homem em si corta esse relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque o fruto bonito, a beleza do fruto chamou atenção. E o problema das pessoas hoje é que dão mais valor às coisas do que o Criador. Glorifica a Deus hoje, porque você poderia estar hospitalizado, poderia estar internado, poderia estar em algum lugar, mas você está aqui hoje, ouvindo esta palavra. Não espere para amanhã aquilo que você possa fazer aqui hoje. Deus tem pressa, a obra de Deus na tua vida é grande, o poder de Deus na sua vida é grande, o sobrenatural de Deus na sua vida é grande, e o que Ele há de fazer na sua vida é muito maior daquilo que você espera. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Se até aqui não deu certo para você, é porque não era de Deus. Porque se fosse de Deus, tinha dado tudo certo. Mas se até agora não deu certo, glorifica a Deus, porque pode ser que Deus tenha te dado livramento, ou uma cilada armada estava armada para ti. Mas Deus te permitiu para você parar para ouvir essa palavra aqui, é porque amanhã Deus tem algo novo para você. Deus tem preparado algo novo para a sua vida, para a sua família. E aqueles que não viam com os bons olhos vão ver a diferença. Somente aplica-se na palavra do Senhor. Aplica-se na palavra de Deus, porque eu tenho certeza, meu prezado e amigo irmão em Cristo, que você é um projeto de Deus que deu certo. E às vezes nós pensamos assim, mas puxa vida, tentei, mas não consegui. Calma. Deus já preparou todas as coisas para a sua vida nesta noite. Que o Senhor te abençoe. Segue aí, ó, tá aí o meu Facebook, tá aí o nosso canal no YouTube. Gostaria muito da vossa companhia lá, tá? Nós vamos ter mais trabalhos que aí posteriormente a gente vai estar gravando, vai estar falando com você, falando com sua família, direcionando uma palavra de Deus para você, assim como hoje, aqui hoje. Qual que é a palavra de hoje? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Que Deus possa te abençoar. Deus abençoe a vossa companhia. Agradeço muito de coração. Fazia um bom tempo que eu não fazia uma live. Olha só, meu amigo Bezerra. Olha, Bezerra, eu vou te fazer uma visita qualquer hora. Você está no mesmo lugar aí, abençoado? Eu vou te fazer uma visita assim que eu puder. Ele que trabalha, tem uma loja de bicicleta, né? Ali na Avenida Arquelau. Né? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu fico muito satisfeito em tê-los, né, conosco aqui, né, e saber que vocês dando um apoio para nós aqui, e vamos continuar querendo Deus, ou permitindo Deus, na próxima semana estaremos aqui ao vivo novamente para falar com você. Vamos trabalhar com os temas diversos da Bíblia Sagrada. Hoje foi apenas o começo de uma longa trajetória, de uma longa caminhada, que nós vamos dar sequência nos próximos encontros. Tá ok, pessoal? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Um abraço a todos vocês. Vejo aqui que o pessoal aqui deu tudo de Araucária, né? Mas maravilha.
Que o Senhor abençoe e guarde você, a sua casa, em nome de Jesus. Uma ótima, plena semana debaixo das mãos de Deus. Que Deus abençoe a todos. Um abração a todos vocês.